Bom dia, meu povo, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com toda a tua família. Vamos hoje ao capítulo 2 da segunda carta do apóstolo Pedro aos cristãos. A destruição dos falsos mestres. Essa destruição não se refere apenas ao passado, mas hoje também nós temos falsos mestres que estão ensinando heresias, doutrinas de homens, doutrinas que não estão na palavra de Deus, doutrinas que não saíram da boca de Deus, que foram redigidas por homens e que estão sendo praticadas hoje por milhões e milhões de pessoas que estão inocentemente, com a melhor das intenções, praticando doutrinas falsas que Deus não determinou em sua palavra. A doutrina dos apóstolos está na Bíblia, ok? Consulte a palavra de Deus para a tua salvação. Não tenha preguiça de ler a Bíblia e não vá na instrução errônea dos falsos mestres. Veja o que este capítulo da Bíblia vai dizer sobre a destruição dos falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, que é Jesus. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia. Concupiscências quer dizer desejo, desejos carnais, desejos imundos, e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes,
como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, porque, falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências a carne, e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca, lavada, ao espojadouro de lama. Meus amados, esse capítulo bíblico, ele fala de algo atual. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, como tal, a palavra de Deus não pode falar somente coisas do passado, né? Porque a volta de Cristo é para o futuro, um futuro bem próximo. Estamos percebendo que, pelos acontecimentos mundiais, a volta de Cristo está muito próxima, porque estão acontecendo as coisas que Jesus disse que iriam acontecer quando a sua volta estivesse próxima, não é? Fomes, pestes, epidemias, terremotos, pai contra filho, filho contra pai. Então, tudo isso que nós estamos vendo foi predito por Jesus que iriam acontecer quando estivesse próximo da sua segunda vinda, né? Quando ele virá para buscar os salvos. E este capítulo bíblico está falando mais uma profecia, né? Pedro disse aqui que no futuro iriam aparecer os falsos profetas. E nós estamos vendo hoje falsos profetas, homens que criaram doutrinas contrárias à vontade de Deus. Eles introduziram no nosso dia a dia, eles introduziram
doutrinas falsas, heresias de perdição, negando o Senhor, desobedecendo a Deus e trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E aqui, no versículo 2 deste capítulo, o Espírito Santo, falando através de Pedro, disse: muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Quem é o caminho da verdade? Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. Você concorda com isso? Se o sangue de Jesus não nos purificasse dos pecados grandes e dos pecados pequenos, o sangue de Jesus seria ineficaz, não é? Mas está escrito: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. No entanto, foi introduzido no nosso meio há muito tempo doutrinas que dizem: você cometendo pecados menores, chamados pecados veniais, você, quando morrer, você vai para um lugar onde esses pecados vão ser purgados. Está errado. Você está negando Jesus Cristo, negando que o sangue dele não tem poder para te purificar de pecados menores. Você está blasfemando o caminho da verdade se você praticar essa doutrina que foi criada pelos homens com finalidades comerciais, né? E assim você não vai alcançar a salvação, porque estará se desviando das palavras do Senhor, para dar ouvidos a palavras fingidas por avareza, né? Aqui está dizendo até isso, ó. Por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Ou seja, essa doutrina, que você já deve estar sabendo qual é, quando eu disse você vai para um lugar para purgar os pecados menores, você já sabe qual é a doutrina. Foi criada com finalidades de arrecadar dinheiro. Lembra que antigamente eram cobradas quantias em dinheiro para você poder adquirir uma indulgência? Vá lá nos livros de história que você vai ver que a época da Reforma Protestante, que está nos livros de história, né? A Reforma Protestante não está na Bíblia, mas está nos livros de história e todos nós estudamos a Reforma Protestante. Uma das coisas que Martinho Lutero protestou foi contra essa doutrina que foi criada pelos homens, na qual você, pagando, receberia por um documento chamado indulgência, e aí esse documento era tipo uma nota fiscal pelo perdão dos teus pecados. Esse documento garantia a você um lugar no céu. É como se você estivesse comprando a escritura de um terreno no céu, né? Baseado numa doutrina falsa, contrária à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz o quê? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo e qualquer pecado. Tá bom? Então, esse capítulo fala exatamente sobre isso. Nós temos que ler a palavra, porque ela é a verdade, não existe outra verdade paralela. Né? A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Então, leia a palavra de Deus, siga a palavra de Deus, porque os castigos e as bênçãos
que o Senhor prometeu para nós está na palavra de Deus. Tem pessoas que dizem assim: não, Deus é amor, Deus não vai destruir a sua obra, Deus não vai colocar ninguém no inferno, isso é coisa do homem. Mas olha aqui o que diz o versículo 4. Se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo? Se ele não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé e mais 7 almas, o pregador da justiça, e trouxe o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se Deus condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, então veja que Deus, ele é um Deus de justiça. Se ele promete abençoar, ele abençoa se você fizer por onde receber as bênçãos do Senhor. Se ele promete castigar aqueles que desobedecem a sua palavra, então cuidado para não ser castigado pela desobediência. A palavra de Deus é a verdade, ela foi escrita por homens inspirados por Deus, nós lemos isso ontem, e nós temos que obedecer a palavra do Senhor. Do contrário, obedeceremos a homens, heresias, doutrinas falsas, e assim seremos condenados e castigados juntamente com esses falsos profetas, falsos mestres que já têm a sua destruição prevista na Bíblia, e nós não seremos perdoados se por negligência desobedecermos a palavra de Deus e seguirmos heresias de homens enganadores. Amém? Então, que Deus abençoe você e que você fique com a palavra de Deus. Não estou sugerindo a você que troque de religião, mas que você fique com a palavra de Deus e assim faça a sua vontade. Porque se a tua religião não aponta para a palavra de Deus na sua completude, então, cuidado, você pode estar fazendo algo que está aí escondido, encoberto, uma mentira com cara de verdade, mas a verdade, a gente sabe, está apenas na palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe você e toda a tua família. Amém.